Por que André Fernandes não é mais o pastor presidente da Lagoinha Alphaville? Sem rodeios, essa é a pergunta que tentaremos responder neste vídeo. Neste final de semana, as redes sociais ficaram em polvorosa depois que Fuxico Gospel publicou a notícia em primeira mão de que o pastor André Fernandes estaria se despedindo neste domingo. As redes sociais da igreja, tanto da Lagoinha Alphaville quanto do próprio André Fernandes, do André Valadão e de tantas outras redes sociais ligadas à denominação, passaram a anunciar que neste domingo teríamos algo novo, algo surpreendente, que marcaria um novo tempo da Lagoinha Alphaville, e muita gente pensou: ora, o que o André Fernandes vai comprar dessa vez? O homem já comprou uma fazenda gigante, já comprou helicóptero, a igreja tem um tamanho extraordinário lá em Alphaville, deve ser um custo absurdo manter tudo aquilo, mas essa é uma das marcas do André Fernandes, cada vez mais megalomaníaco, cada vez mais buscando coisas grandes. É virada de ano em estádio de futebol, com a transmissão sendo televisionada em 2 países simultaneamente na TV aberta. São importantes conquistas e marcas do chamado ministério do André Fernandes. Mas o que viria agora? E aí, infelizmente, o Fuxico Gospel vai lá e coloca um pouco de água no chope e diz: não, o que vai acontecer é a despedida do André Fernandes. Isso provoca, inclusive, uma nota da própria assessoria da igreja que confirma que, de fato, ele vai deixar de ser o pastor sênior, mas que não vai sair da Lagoinha. Ele continuaria ou continuará na Lagoinha Alphaville ou dentro da estrutura da Lagoinha, mas dessa vez como evangelista. Mas o foco desse vídeo é responder a pergunta que muita gente tem feito, não só no direct do nosso perfil no Instagram, não só na nossa caixa de entrada do e-mail, mas também nos comentários, em todas as nossas redes sociais. Por que, Israel? Por que então o André Fernandes saiu da Lagoinha Alphaville e não é mais o pastor? Quem viu a live, né, a transmissão do culto, sentiu a dor na pele que está sentindo nesse momento a Kezinha, né, a pastora Kézia, a esposa do André Fernandes, e também o próprio André Fernandes. Um clima realmente de despedida. Não foi um clima de que é uma promoção. Não foi, longe disso. Longe de parecer uma promoção, aquilo ali claramente ficou evidente, que é o início de um rompimento. É um novo tempo para o André Fernandes, é um novo tempo para a própria Lagoinha Alphaville, mas não ficou com cara de que a Lagoinha decidiu em comum acordo, não. A própria pastora Kézia deixou claro que isso foi de uma forma que a pegou de muita surpresa, ela não estava preparada para aquilo, e agora vem talvez uma explicação importante para você entender em que momento isso é decidido. Para quem não sabe, até se imagina dentro da liderança da Lagoinha que em algum momento isso teria que acontecer. E é natural, né? Afinal de contas, tem aquela célebre frase que precisamos sempre lembrar: tudo passa. Então, em algum momento, o André Fernandes teria que se desligar da Lagoinha Alphaville, talvez para alçar voos maiores dentro da própria denominação, ou talvez para seguir o seu próprio caminho. Como tudo passa, então é natural que isso acontecesse um dia. Mas não havia ainda a intenção, pelo menos clara, de que isso fosse acontecer agora, neste momento. Por isso a frase da pastora Kézia, quando ela disse: foi uma surpresa para todos nós e um baque para mim. Foi um baque para mim, fica claro que ela não sabia, que não estava nem mesmo preparada para isso, né? De forma nenhuma. Então, tudo aconteceu muito rápido. E quando é que isso acontece? Acontece agora, na Conferência Global, um evento da própria Lagoinha, e o André Valadão chega ao Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele passa a ter mais informações do que está acontecendo na Lagoinha Alphaville. E o que está acontecendo na Lagoinha Alphaville? O que está acontecendo por lá é o que levou o pastor André Valadão a reunir a sua cúpula de forma rápida, célere, para decidir que não dá mais para continuar sob o comando do André Fernandes. E o que seria isso, Zé? É isso que eu vou falar. Calma, peraí, gente, toma água, a gente vai chegar lá. O André Valadão, ele passa a conversar com algumas pessoas que lhe apresentam os dados, os números reais do que está acontecendo ali na Lagoinha Alphaville. E eu não estou me referindo apenas às entradas, mas principalmente, mais do que as entradas, as saídas. Quem trabalha gerindo empresa ou até mesmo uma igreja sabe que tão importante quanto o que entra é o que sai, ou o quanto entra é quanto sai.
Se você tem uma empresa que você gasta 200, mas só recebe 100, pô, tem 100 aí de déficit todo mês que está vindo de algum outro lugar, e se não tem como pagar esses 100, são dívidas que estão se acumulando. Então o André Valadão teve clareza a respeito dos números, os números de receita e despesa da Lagoinha Alphaville. As receitas são gigantes. Claro, existem pessoas que dizem, algumas fontes com as quais nós conversamos, que os números chegam a quase 5 milhões de reais por mês de faturamento de receita. São números estratosféricos. Confesso que eu não sei se esses números são reais, mas a igreja arrecada muito, e não só com dízimos e ofertas, mas também com toda a infraestrutura que ela montou, como, por exemplo, a venda de pipoca, a venda, por exemplo, não a venda, mas a cobrança em alguma medida para o próprio batismo. O batismo é gratuito, mas envolve ali uma situação em que se cobra para vender a camiseta. Então, tudo na Lagoinha Alphaville, ou boa parte daquele tudo ali, envolve você pagar alguma coisa. Claro, né? E você paga tranquilo porque você está numa estrutura de shopping. Então, se arrecada muito. Mas, para além do arrecadar, a igreja também tem uma despesa monumental. Por exemplo, a igreja comprou recentemente um helicóptero. Esse helicóptero foi comprado por 820 mil dólares. Isso na cotação de hoje, e o dólar, é importante lembrar, está baixando, ele foi comprado em dólar, e as parcelas, inclusive, serão pagas em dólar, portanto, haverá uma oscilação de acordo com o câmbio atual, com a cotação atual, está 4.444 mil reais. Esse valor de 820 mil dólares, a cotação deste momento. Então isso significa dizer que a igreja comprou o helicóptero por 4 milhões e meio. Para quem usar? André Fernandes. Mas a igreja se atrapalhou. As parcelas que ficariam em torno de 41 mil dólares todo mês, parcelas de 41 mil dólares. Eu estou falando só do pagamento da aeronave, mas para isso você precisa entender que para se ter uma aeronave tem um custo altíssimo. Então as parcelas começaram a atrasar. Para além da parcela, o seguro não foi pago. O seguro também é muito caro. Você tem piloto, você tem um hangar, você tem toda a estrutura que precisa ter para manter essa aeronave. E a igreja não está conseguindo bancar. Vendo que a aeronave, primeiro, atrasou as mensalidades, mas para além disso, não pagou o seguro, o dono, o antigo dono, ainda dono, né, porque a igreja não conseguiu quitar o valor, entrou na justiça pedindo que a igreja devolva o helicóptero, porque está um perigo. Na ANAC ainda está registrado sob o nome do antigo dono. Então qualquer coisa que aconteça com essa aeronave, quem se responsabiliza é o senhorzinho lá, que é o dono da aeronave. Então ele foi lá e entrou na justiça pedindo, isso foi agora, em agosto ele entrou na justiça, porque desde junho a igreja não está pagando, e aí ele, preocupado com toda essa situação, entra na justiça para receber os valores atrasados e também para que se regularize a situação do seguro. Tudo isso virou um processo, está aqui na tela, e esse processo agora é contra o André Fernandes, não contra a igreja Lagoinha de Alphaville. É o que eu falei. Mesmo tendo uma ótima entrada, uma ótima receita, uns valores absurdos em termos de receitas, que também, como eu disse, né, não se resumem apenas a dízimos e ofertas, tem outras formas de se faturar quando você tem uma igreja que movimenta 20 mil pessoas, então dá para fazer realmente, dá para usar como publicidade, como qualquer outra coisa. E aí você lembra, os congressos, os eventos e etc., tudo é pago. Ou a imensa maioria também se paga por ingresso, se paga por isso, se paga por aquilo, receita para entrar. Mas as despesas também são altíssimas. Agora, para quem acha que esses valores que a igreja arrecada por mês são muita coisa, lembre-se, a gente está falando de uma igreja, por exemplo, que paga aluguel. Então, o prédio da igreja, que cabe 20 mil pessoas confortável, essa pelo menos é a propaganda, 20 mil pessoas de forma confortável, e a gente está falando lá em Alphaville. Bom, os números que a gente recebeu, que seriam pagos de aluguel mensal, seriam entre 1 e 2 milhões de reais. Eu não quero cravar, porque a gente não tem certeza, não tem clareza, mas seria entre 1 e 2 milhões de reais em Alphaville por esse prédio. É muita coisa. Eu estou falando de aluguel, mas lembre-se, né, imagina quanto que esse prédio, por exemplo, não consome de energia.
mensalmente, porque não é pago de energia elétrica. Então você tem aí uma despesa absurda para manter toda essa estrutura. Uma outra despesa grande foi a compra de um imóvel, uma casa, para o André Fernandes, de 5 milhões e meio de reais. 5 milhões e meio de reais. E sim, 5 milhões e meio de reais. Você não viu errado, não. Ah, Israel, mas ele é pastor de Alphaville, então não dá para morar numa casa que seja menos do que esse valor. Pois é, não daria. Não daria, né? Mas e se você não consegue pagar? O que acontece? Bom, foi exatamente o que aconteceu. Não conseguiu pagar. E a dona acaba de entrar na justiça pedindo também que a igreja, ou que o próprio André Fernandes, esse processo movido contra ele e contra a esposa, pague o que deve e pede uma multa, não é nem para além das parcelas e das mensalidades, ela pede uma multa de 10% do valor, 550 mil reais, pelo atraso que está só acumulando. As dívidas na Lagoinha Alphaville começam a se transformar em ações judiciais. Se você depois pesquisar o CNPJ da igreja em qualquer site do Tribunal de Justiça, você vai ver, por exemplo, que existem processos de execuções fiscais, pessoas entrando contra a igreja para receber o dinheiro que a igreja deve. São empresas, sabe, são pessoas físicas entrando contra a igreja. Mas também tem um processo muito curioso. E aí a gente volta a falar sobre receita. Porque quando você deve muito, mas você tem de onde tirar ou de onde apertar para tirar, é claro que você vai apertar para tirar, né? Você vai apertar um pouquinho para te fazer dinheiro e você pagar o que você deve. E do que eu estou falando? Existe um processo, preste atenção, gente, isso aqui é muito grave. Existe um processo contra a igreja Lagoinha de Alphaville de uma mãe que é advogada. Ela entrou na justiça porque a igreja constrangeu uma criança de 11 anos de idade a dar o seu tudo. Durante um culto de crianças, um evento para crianças, a pessoa que estava pregando disse: você tem que dar o seu tudo. Olha, nós não podemos mentir para Jesus. Se você mentir para Jesus, ele vai saber que você está mentindo para ele. Então, o dízimo é tudo. Se você não der o seu tudo, Deus vai saber que você está mentindo para ele. E você vai estar roubando a Deus. Essa pessoa entrou na mente de uma criança e disse: se você não der o seu tudo, você está roubando a Deus. E não adianta dizer que não tem, porque Deus sabe quanto é que você tem. Aí a criança constrangida, a criança completamente constrangida, foi na conta bancária, no celular, e viu que tinha 16 reais. 16 reais. E aí ela ficou com medo. Ora, se eu não der o meu tudo, eu vou estar roubando a Deus. E Deus sabe se eu estiver mentindo. O que vai acontecer comigo? Olha o terrorismo na cabeça da criança. A criança foi e fez um pix no valor de 16 reais para a igreja. A irmãzinha contou para a mãe e a mãe obviamente ficou revoltada com a situação e entrou na justiça contra a igreja por constrangimento de menores. Mais um processo que se acumula contra Lagoinha Alphaville. Esses são apenas um dos pontos que a gente está trazendo para vocês entenderem o que está por trás da saída do André Fernandes da Lagoinha Alphaville. E aí muita gente vai dizer: Zé, mas isso não é suficiente. Bom, eu não sei se é suficiente. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu falei que um casamento não acaba por uma situação só. Um casamento, quando acaba, é um conjunto de fatores. E esses são alguns conjuntos de fatores. Alguns fatores que montam esse conjunto aqui, que pode ter provocado isso, sim. É claro que pode. Há também informação de que alguns tesoureiros que passaram por lá, inclusive formados em contabilidade, etc., saíram e ficaram revoltados com o que viram lá, com a forma como a receita da igreja está sendo gerida. Eu questionei algumas fontes para entender o seguinte: o problema todo que o André Valadão viu é somente uma improbidade administrativa da coisa, ou havia também algum recurso financeiro da igreja sendo desviado? E aí a fonte disse que não sabia responder, mas que é possível sim que tenha alguma coisa a mais que a igreja não ficou sabendo. A igreja obviamente ficou sabendo de muito pouco, né? Talvez muita gente da igreja está sabendo muita coisa através desse vídeo aqui. Mas uma coisa eu posso quase que garantir, repito, quase que garantir, é que a forma como as contas da igreja Lagoinha Alphaville está neste momento pesou e muito na decisão do André Valadão de retirar o André Fernandes do comando da igreja.
toda aquela linda estrutura que a gente está vendo, agora pode ter a mais absoluta certeza, ela vai encolher. Porque agora vai passar por uma fase de enxugar, né? Enxugar. Vai ser preciso que haja um enxugamento da folha, que se diminua as despesas, que se devolva algumas coisas que foram compradas, mas que não vão conseguir cobrir as despesas ou pagar o que está devidamente. Alguns eventos que haveriam de acontecer possivelmente serão cancelados para também se evitar, porque não dá para uma igreja viver sempre no vermelho. E o André Valadão, a gente tem trilhões de discordâncias dele aqui, mas a gente sabe que ele é um bom gestor. A gente concorda ou não, ele tem atuado como um líder e tem feito a igreja, pelo menos, estar enxuta. Isso que é importante. Muita gente tem saída, é verdade. Muitos pastores têm pulado fora e não querem estar debaixo da autoridade do André Valadão. Mas, até mesmo essa decisão de retirar o André Fernandes, muito embora seja vista como uma decisão completamente impopular, porque pode conotar ciúmes, inveja, né? Tudo aquilo, né? Até mesmo o que eu disse no vídeo anterior em relação a não ofusca o brilho do mestre, uma das 48 leis do poder. O fato é, senhoras e senhores, que careceu de uma visão de liderança e de um pulso muito firme do André Valadão tomar essa decisão e retirar o André Fernandes. Porque se fosse outro, ficaria levando, sabe, a banho-maria, não, vamos resolver, e ficaria uma situação, por exemplo, como a da Igreja Mundial, né? Então a gente pode concluir que a Lagoinha Alphaville estava caminhando para esse caminho, esse precipício fiscal ou financeiro, do qual ele dificilmente conseguiria voltar. E por isso que a decisão foi tomada de forma tão abrupta, né? Resolver logo. Uma das provas, ou talvez, não seria provas, mas um dos sinais que você pode confirmar o que eu estou falando aqui, de que não era um momento para tirar o André Fernandes agora, não estava planejado isso, é que não ficou claro quem vai assumir. Não ficou claro quem vai sentar na cadeira dele e comandar a igreja Lagoinha Alphaville. E você sabe, toda igreja, quando vai fazer uma substituição, no mesmo dia em que o pastor que vai sair, ele se despede, também já se agenda a posse do próximo. Lembra? Na Assembleia de Deus é muito comum isso. No culto já é anunciado, já fica aquela especulação. Nesse caso não, irmão. Nesse caso, quem está para assumir a presidência é o próprio André Valadão, e é óbvio que ele não vai ficar por muito tempo. Há quem diga que haverá ali, vai ficar oscilando entre o André Valadão e o pastor Flavinho, até que se defina quem será o presidente de uma vez por todas na Lagoinha Alphaville, mas a verdade é que foi uma decisão muito impopular, mas que precisou de muito pulso do André Valadão para tomá-la. Agora, para a gente encerrar para o fim, é se pensar para onde vai o André Fernandes nesse momento. Essa história de que vai ficar como evangelista e etc, mas a gente sabe que não vai, né? Talvez até seja um consenso ali por algum tempo. Mas não vai muito tempo, ou ele assume um ministério próprio, né, o que é muito provável que isso aconteça também, e já leve também consigo a terça parte da Lagoinha de Alphaville, não só dos membros, mas da própria liderança. Tem algumas pessoas que saíram, né? Talvez não nomes tão importantes, mas alguns nomes já anunciaram sua saída junto com o André Fernandes. Ou também ele se decida por gerir os próprios negócios, né? Como disse, inclusive, no vídeo anterior, só esse ano ele abriu 4 empresas. 4 empresas, só esse ano. Então tem muitos negócios ali também. De onde é que vem esse dinheiro? A gente não sabe, mas a gente imagina que também são recursos que não necessariamente vêm da igreja. Ele, como pastor, tem o seu salário e pode usar o seu salário para o que ele quiser, para o que ele bem entender. Não é isso, gente? Bom, eu imagino que esse vídeo não tenha ficado claro por que então o André Fernandes saiu. Talvez, como eu disse, é um casamento que chega ao fim, e um casamento que chega ao fim de forma inclusive traumática, mas que as pessoas estão tentando manter a aparência de que foi tudo consensual, a gente conversou aqui, não é, né? Basta ver a fala da esposa do André Fernandes, você vai entender que não, que foi uma situação complicada, que ficou ruim para os dois lados. Mas que eles vão tentar manter a paz, né? Seguir a paz com todos. Então, essa situação que eu falei das dívidas da igreja, não sei se dá para dizer que a igreja está quebrada, talvez seja um termo muito pesado, mas quebraria
se continuasse sob a tutela do André Fernandes, e o André Valadão certamente enxergou isso lá na frente e tomou para si a responsabilidade para evitar o caos maior. A gente continua acompanhando esse caso todo por aqui. Se você sabe algo a mais do que isso, comenta aqui nos comentários e deixa a tua opinião. Você acha que foi justa a retirada do André Fernandes, visto que as dívidas se acumulam, as execuções fiscais se acumulam, as execuções de processos, né? E também o número de processos contra a igreja se acumula, tudo por uma questão de gestão, de má gestão da igreja. Você acha que foi justo ou dá para aguentar um pouquinho mais, esperar até onde isso ia dar? Comenta aqui nos comentários, eu quero ler e reagir a cada comentário de vocês. Tchau, gente.